Meu irmão, tu vai pra Europa, tu é um latino. Sim. Esquece, tu pode estar lá com uma Ferrari, tu é um latino. Numa reunião de bilionários em Paris, você pode ter 1 bilhão na tua conta, 2 bilhões, 3 bilhões. No final da noite, tu é um latino. Então é importante entender a nossa gente, entender o nosso povo, a nossa caminhada. Isso daí é uma coisa que eu prezo muito, junto de Fernanda, não tá na história. A gente caminhar pelo nosso país, é claro que também existe espaço para fora, óbvio, porque é delicioso você caminhar por fora, mas o nosso país, ele precisa se entender como gente, se entender como povo, se entender como espaço. A gente está aqui pertinho do Tatuapé, a gente está pertinho do Bom Retiro, a gente está pertinho aqui do Brás. Esses lugares são importantes para a história do Brasil. E eu não faço a menor ideia de qual seja a história deles. E tem cada Tatuapé onde se caçava tatuapé. Por exemplo, né, você tem toda uma parte de São Paulo que nem o próprio paulista conhece mais. Até porque a gente é formado, o paulista atual, ele não tem mais quase uma base dessa população que era de bugre, né? São Paulo é a primeira cidade, uma das primeiras cidades a ser criada fora do litoral. Isso daqui, para vencer a Serra do Mar em 1500 e cacetada, era muralha, né? Era difícil você vencer. E aí ela vai servir de integração para o resto do Brasil por causa do regime fluvial, porque a gente tem o Tietê indo para dentro do Brasil e desaguando no Rio Paraná e vai lá para o Rio da Prata. Então, por isso que eram usados aqui como uma estratégia para você entrar para dentro do sertão. E na época que o Dom Pedro vem para cá, em 1822, o paulista andava de burca, a mulher paulista tinha burca. Tinha toda ainda uma cultura oriental da Península Ibérica, da invasão, né, da União Ibérica e tal, que ainda permanecia. A gente tinha muxarabia aqui na cidade. A mulher não podia sair na rua. Sabe, tinha uma coisa meio árabe aqui em São Paulo, que você vê até na casa da Marquesa de Santos. Tem o pátio interno, aquela coisa mais fechada para a mulher ficar. As casas eram para dentro, elas não eram abertas para fora. Para fora tinha um muxarabim, que era uma treliça que impedia de ser visto, mas você via, né? Entendi. E então São Paulo é até virar gente, né? Até vai ter muita influência externa, muitos imigrantes principalmente, e isso daí vai abrindo. Só que vai se perdendo nessa vinda, não só dos estrangeiros para cá, mas depois da imigração nordestina para cá, você vai se perdendo muito da história de São Paulo nessa onda. E imigrantes que também vão se prostituir, porque o Bom Retiro vai ser um grande espaço de prostituição. Como Santa Efigênia, você tem as Bom polacas. Retiro também teve bastante chegada do povo judeu, não teve? Sim. É exatamente. É uma das primeiras sinagogas de São Paulo, é lá. Tem o Museu Judaico. Sim, agora mudou. Não, desculpa. Não, era isso, porque isso daí vai trazer as polacas para cá. São mulheres que vêm do leste europeu para algumas vertentes históricas traficadas, que é a vertente histórica que eu sigo, mas outras vertentes vão dizer que elas eram conscientes do que estavam realizando. O fato é que passavam necessidades no leste europeu, em especial na Polônia, e elas vêm para cá a partir de uma grande transação que envolve um grupo na Argentina e vão ser prostituídas no centro do Rio de Janeiro, naquela área ali da Praça 11, tanto que o prédio da Prefeitura do Rio de Janeiro é conhecido como Piranhão, por causa disso. E vão vir para São Paulo, num primeiro estágio. Caralho, é uma putaria o Rio de Janeiro mesmo. Em Santa... Mas não só o Rio. Não é só o Rio. Não provoca a língua. Santa Efigênia. E também vai no Bom Retiro. Que, inclusive, Paulo estava aqui acendendo essa luz, né, do Bom Retiro com a prostituição. Eles criam um gueto no Bom Retiro, que era onde os homens de São Paulo iam fazer a festa com as prostitutas, Entendi. com as polacas. E aí tem uma época de moralização, na década de 50 e 60, aonde acaba-se com a área da prostituição, do baixo meretrício em São Paulo. Tá. Só que o que acontece? Derrubam casas, acabam com as casas, tiram elas de lá, e aí elas se espalham para as ruas. Então até na década de 80, 90, ainda hoje deve ter, se bem que eles andaram colocando câmeras.
a Estação da Luz e o Jardim da Luz era ponto de prostituição, justamente por causa disso, porque implodiu-se essa região onde elas ficavam, elas se espalharam. É que nem a Cracolândia, claro que não é a mesma... Mas é meio isso, entendeu? Implode a Cracolândia, eles se espalham e vão tomando outras regiões. E é uma coisa que não acaba nunca. No Rio de Janeiro... Desculpa, você concluiu? Não, no Rio de Janeiro, você vai lembrar de outro espaço icônico. As meninas que trabalhavam naquela região que antes fora ocupado pelas polacas, elas vão sair dali a partir de muita luta, porque também a prostituição ela é vista como uma maneira quase que folclórica, né? É uma luta das mulheres que vivem desse trabalho saírem e formarem a Vila Mimosa.